Então, eu penso que o que tem que ter agora é investigação. Certamente o ministro Toffoli fará isso, coordenará isso com a competência que lhe é peculiar, a Procuradoria da República, para depois, com as provas, porque eu fiquei impressionado com os dados que o Tony Garcia me passou. Por exemplo, você tem uma ideia, já há mais ou menos, se não me engano, 6 meses, 5 meses, houve pedido para que os processos referentes ao Tony Garcia, lá de Curitiba, tanto da primeira instância quanto do tribunal, fossem para o Supremo Tribunal Federal, para poder exatamente dar volume e provas nessa investigação. Eles não mandaram, Mauro. Ainda não estão no Supremo? Não, agora em dezembro o ministro Toffoli teve que repetir, reiterar e determinar. Ou seja, não é fácil você enfrentar a estrutura do Poder Judiciário. É uma insubordinação contra o STF, não é? É crime. Isso é crime. Na verdade, assim, o que nós temos que saber é que, como eu falei para o Tony, Tony é uma figura interessante. Ele foi muito gentil comigo, queria que eu advogasse. Eu falei, Tony, eu não posso, será incoerente da minha parte. Você delatou amigos meus. Agora ele reconhece que foi forçado por 2 procuradores para poder mentir sobre o Zé Dirceu. Então, eu não me sentia à vontade para advogar, mas eu converso tanto quanto possível, um instruo, ele não precisa, ele tem excelentes advogados, mas ele me dá o privilégio de poder conversar com ele sobre algumas coisas, e acho que ele está fazendo um trabalho extremamente importante. Repito, por mim agora, baixava a bola, deixava a investigação ser técnica, a investigação se dá de uma forma que a Polícia Federal saberá levar, porque esse caso pode desencadear algo que pode movimentar o país. Você está vendo agora empresas buscando perdão de dívidas que foram pactuadas em leniência e tal. Esse é um ponto, é uma outra discussão. Mas agora, os empresários que me procuraram, eles falam, Cacai, eu fui pressionado para fazer a delação, eu fui torturado psicologicamente, eu fui preso, eles falavam que iam prender minha família. Quer dizer, isso, se comprovado, é óbvio que você derruba a delação. No momento que cair a primeira delação, que eu acho que a do Tony não vai demorar muito, isso vai abrir uma porteira. Eu sou da roça, eu gosto de usar essa expressão, entendeu? Isso vai abrir uma porteira. Claro, você tem que ser analisado caso a caso. Então, eu acho que é hora agora de ser técnico, de não fazer uma exploração muito grande da mídia. Eu entendo o Tony sofrer tudo que ele sofreu, com prisão, afastamento familiar das pessoas. Esse momento em que você está trabalhando coordenado por um juiz e por um grupo de procuradores, com a mídia atrás, isso é um momento que destrói a pessoa. Sim. Não é só o Tony, não. Isso que eu ia te falar, as pessoas comuns, nós, pessoas comuns, ou quem é jovem, não enfrentou a ditadura, não tem ideia. Você está numa cela, sozinho, no meio da madrugada entra um procurador ou um delegado para dizer o seguinte: prendemos a sua filha. Aí no outro dia, o cara entra de madrugada para dizer o seguinte: o Moro já nos avisou que você vai ter uma condenação de 30 anos. E o tribunal já disse que vai confirmar a condenação. Meu, você entrega a mãe. É cruel. É absolutamente cruel, de uma desumanidade. Eu até acho que nós estamos vivendo um processo de desumanização também da sociedade, porque veja só, setembro de 2014, eu fiz um habeas corpus de liberdade do Alberto Seff. Repito aqui, porque as pessoas falam, Cacá, como é que você sacou lá no início que tinha uma politização? Porque quando eu estava em Paris, recebi um telefonema do advogado de Curitiba dizendo, olha, o Alberto quer falar que você estava preso porque os procuradores obrigaram ele a desistir do habeas corpus. Eu fiquei completamente indignado, mas se você pegar minha petição, que eu escrevi lá no Café de Flor, por sinal, mas a petição desistindo do habeas corpus, eu estava indignado, quer dizer, você pega uma pessoa presa, faz ele desistir do habeas corpus de liberdade. Ali eu falei, há uma instrumentalização do Poder Judiciário do Ministério Público. Foi ali que eu comecei a estudar os casos, a conversar com pessoas e a notar que realmente existia aquilo que hoje, felizmente, está sendo comprovado, que é essa instrumentalização criminosa e o uso do Poder Judiciário para atingir o poder. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não é a tua área, né, o direito eleitoral, mas tudo caminha, as nossas fontes em Curitiba dizem que tudo caminha para a perda do mandato. Agora, dia 25 de janeiro, começa o julgamento efetivamente do Moro.
em relação aos crimes que ele cometeu, os crimes eleitorais. A cadeia pelo crime eleitoral é perda de mandato e multa. A avaliação é que ele deverá ser derrotado. A gente vê estratégias no passado foram usadas, hoje o espaço jurídico diminuiu para isso, de alguém renunciar antes do julgamento para ter algumas vantagens e tal. Então, eleitoralmente, politicamente, ele não terá vantagem. Agora, do ponto de vista criminal, de fato, se ele renuncia ao mandato, o STF vai mandar o processo dele para a primeira instância ou já não consegue mais fazer isso? Olha, o Moro, eu evidentemente nunca tenho relação com esse cidadão. Se fosse advogado dele, jamais seria, assim como o Bolsonaro me procurou para advogar, eu não quis advogar. Eu falava com ele para ficar quietinho, torcendo para ser cassado. Porque se ele for cassado, o processo irá para a primeira instância. Okay. E ele ainda tem algum prestígio junto a alguns procuradores de primeira instância, ele tem algum prestígio, porque ali não é só ele, é Deltan, é Zucoloto, é a esposa dele, é aquele outro procurador da República, ou seja, é uma organização criminosa, segundo disse o Ministério Público na investigação. Se for para a primeira instância, você tem, eu como advogado, preferiria 1000 vezes que esse processo estivesse na primeira instância. Se ele renunciar, você entendeu bem o assunto, a jurisprudência do Supremo acha que isso é uma forma de burlar o foro e provavelmente ele pode renunciar e continuar com o processo lá. Embora a jurisprudência diga que continua lá quando está já numa fase mais adiantada. Tem um caso famoso de um governador da Paraíba, que o advogado apresentou a renúncia, já estava quase na hora do julgamento, e o Supremo disse, não, isso é uma burla, a jurisdição do Supremo. Agora, ainda sem denúncia, eu entendo que talvez ele conseguisse baixar para a primeira instância. Mas, para que não tenha dúvida, se eu fosse ele, acendia uma vela para torcer para ser cassado. Porque aí, ele sendo cassado, o processo inexoravelmente vai baixar para a primeira instância. Salvo, repito, se a esposa, que é deputada federal, também estiver numa mesma denúncia. Porque você tem, e é importante isso, sabe, Mauro e Rebeca, você tem uma via atrativa aí. Se você tem alguém que tem foro, hoje nós temos 2 que têm foro, até onde eu sei da investigação, que é o senador e a deputada. Se ficar um, e ela, que eu saiba, não tem processo de cassação contra ela, até onde eu sei. Então, assim, os próximos passos agora estão num jogo de xadrez. Por isso é que eu disse para o Tony, tá bem, você fez o que tinha que fazer, deu uma entrevista ontem muito forte para o Chico Pinheiro, mas eu acho que agora é hora de deixar a Polícia Federal trabalhar, é hora de deixar o Ministério Público coordenar essa investigação, porque já tem medidas que foram tomadas pelo ministro Toffoli que dão algum rumo para a gravidade dessa situação. Agora, claro, os processos vão ter que ir para lá. Por exemplo, o Márcio Lobão, que é uma pessoa que eu admiro muito, um grande empresário, filho do ministro Lobão, teve 9 buscas e apreensões, foi absolvido de tudo, não tinha nenhuma relação, era para atingir o pai. O Márcio Lobão faz uma coisa interessante. No silêncio, ele faz representação, Mauro, contra todas as pessoas que fazem abuso contra ele. Ele tem representação contra a juíza Rádia, representação contra os procuradores. Ainda ontem, ele está fora do Brasil, mas ele mandou uma mensagem dizendo, olha, esses fatos vão dar ensejo a uma nova representação contra os procuradores. Ele tem várias. Isso é que tem que ser feito, é apurar a responsabilidade. Eu acho que agora é hora de, fazer um trabalho técnico, deixar que a Polícia Federal faça o trabalho. Por exemplo, uma pergunta que eu acho que vai ter que ser feita. Esse processo do Tony Garcia só está chegando aonde está chegando porque o doutor Apio abriu a caixa preta dele lá na 13ª vara. Tiraram o doutor Apio. Tiraram. O Tony Garcia faz acusações, e eu não conheço esse ponto, acusações graves contra o atual juiz. Isso vai ser apurado. Agora eu pergunto, e os demais processos que o doutor Apio iria abrir na 13ª vara? Tem que ser aberto. Tem que vir à tona. Quer dizer, esse é um ponto para a imprensa, especialmente essa imprensa corajosa e a quem nós devemos tanto no processo de redemocratização, é um ponto para a imprensa ir atrás. Quais são os processos que estão em segredo lá naquela 13ª, porões da 13ª vara?
Nós podemos mudar ainda mais essa história, sem contar que eu penso que agora, com o correr das investigações que o ministro Toffoli já determinou, fatalmente nós teremos surpresas em relação a novas possibilidades de anular delações com consequências graves. Cai, nós estamos caminhando para o final, mas se eu entendi bem, a situação do Moro hoje é bem complicada. Ele renunciar não garantiria a ele descer a ação para a primeira instância, só que sendo cassado, isso aconteceria de fato, sem qualquer dúvida, mas, por outro lado, como a esposa dele está no processo, pode ser que nem cassado ele consiga escapar do STF. A Yara Vidal, jornalista aqui da Fórum, brincando, dizendo que finalmente o Moro conseguiu chegar ao STF como réu, né, e não como ministro. E uma questão importante, adicionalmente, em tese, é claro que em tese, você não vai falar sobre o caso concreto, mas em tese, pelos crimes que o Moro cometeu, que você elencou aqui para nós, ele pode acabar preso? Olha, em havendo, como eu acho que haverá, dada a abundância de provas, em havendo uma denúncia e condenação, ele fatalmente acabará preso. Os crimes são crimes pesados, alguns deles referentes ao primeiro momento, lá da época do consórcio Garibaldi, devem estar prescritos, mas você fala em continuidade delitiva, fala em crime permanente, fala em organização criminosa, em concussão. Olha, há uma série de crimes. Isso que eu estou dizendo, Mauro, está elencado na representação. Não sou eu que estou, de alguma forma, falando levianamente, não. Isso é a investigação que está se dando. Eu nunca gosto de torcer para ninguém ser preso. Eu sou um homem que acha que a prisão deveria praticamente ser extinta. Eu sou um abolicionista ferrenho, acho só em casos de absoluta e extrema gravidade. Mas é um homem que solta e não que prende. Exatamente. Eu brinco que eu sou advogado de defesa, não de ataque. Mas eu acho que o doutor Moro, ele e os procuradores, eles abusaram muito do direito de errar. O que eles fizeram com a filha do Raul Smith, que foi minha cliente, você vê a gravação, você dá asco. Dizendo, não, eu ganhei a extradição, ele morava em Portugal, luso brasileiro não precisava voltar, os procuradores falaram, vamos prender a filha dele, uma menina, cineasta, não tinha nada a ver com o que está sendo investigado, para que ele possa voltar para o Brasil. A mesma coisa a Camila, filha do Zé Liceu. Então, é aquela frase que eu adaptei do Trasíbulo Ferraz, né? A vida dá, nega e tira. E não, é inevitável que essas pessoas que fizeram tanto mal para o judiciário, que corromperam o sistema de justiça, que elas possam dar um exemplo, nós que somos advogados, nós que somos formadores de opinião, querer que o Poder Judiciário dê um exemplo necessário para que isso não se repita novamente. Perfeito. Rebeca, vamos dispensar o Cacá, porque ele está em Trancoso, gente. Tem mais o que fazer do que dar entrevista para nós aqui agora. Vamos encerrar. Eu te devolvo com o Superchat, registrando que o Tony Garcia deu várias entrevistas aí nos últimos dias. Teve uma entrevista bombástica dele também aqui no Jornal da Fora, anteontem, para o Miguel. Foi realmente, até mostrou trechos ontem. Rebeca, para encerrar. Chegaram duas perguntas aqui, Cacá, para você nesse finalzinho. Uma do André Muniz. Ai, meu Deus, cadê o mouse? Aqui. André Muniz, ele pergunta: Cacá, não fosse Delgatti e as revelações das conversas, como estaria hoje a Lava Jato? E o Gilberto Luiz pergunta em que momento e de que forma o doutor Apio poderá ter feito a justiça contra o arbítrio que lhe impuseram. Olha, a Vaza Jato teve um papel fundamental porque, de certa forma, ela deu certa credibilidade a tudo aquilo que nós falávamos e fazíamos e tal. Eu entendo que não foi absolutamente fundamental, porque já estávamos bastante adiantados na demonstração dos abusos. Por exemplo, o abuso em torno da filha do Raul Smith era coisa que nós já tínhamos colocado no papel, que já estava discutindo no Supremo Tribunal Federal. É claro que quando veio a gravação, o ministro Gilmar, mesmo, num determinado voto, mostrou a indignação, dizendo que aquilo era tortura. Então, teve uma importância. Mas eu acho que a Lava Jato, pelos excessos, ela já estava caindo de podre. É o excesso de poder. Assim, é o tal negócio. Se você vê a quantidade de questões que fizeram com esse, por exemplo, o Tony Garcia.
O Tony Garcia não tem nada a ver com a Vaza Jato, até onde eu sei. Ele simplesmente foi utilizado de uma maneira criminosa e sem nenhum cuidado pelo Moro e pelos procuradores. Então, acho que de uma forma ou de outra nós chegaríamos à conclusão que estamos chegando de que essa estrutura montada da Lava Jato, especialmente a República de Curitiba, era uma estrutura que visava o poder pelo poder, sem nenhum tipo de limite. A outra pergunta, acho que eu me esqueci qual é. Sobre o Apio. Olha, o doutor Apio, eu acho que é uma história ainda não completa. Nós temos que levar isso a ferro e fogo, porque eu fiquei impressionado de saber que a história do Tony Garcia veio porque ele teve coragem de abrir a caixa preta da 13ª Vara. E o afastamento dele é vergonhoso. Veja bem, o processo contra ele se iniciou através de uma gravação que foi levada a termo, foi levada adiante, pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro, que tinha o maior interesse do Apio não abrir exatamente a caixa preta da 13ª Vara, foi quem levou essa gravação. Isso é um escândalo. Eu penso que, a qualquer momento, e agora com o desenrolar dessas investigações, isso poderá acontecer, é necessário fazer justiça e saber por que o doutor Apio foi afastado. Ele deveria estar na 13ª Vara e desenvolver o seu trabalho com absoluta independência. Se afastar um juiz federal sem direito de defesa é porque tem coisa muito grave por trás. E isso, do meu ponto de vista, mais dia menos dia virá à tona.